Olá pessoal, bem-vindo ao podcast do Pod Massa, do Capitão Massairo de Vendas. Olha só, é com muito orgulho que a gente recebe aqui mais um empresário que prestigiam o Capitão Massairo aqui no podcast de venda e de negócios. Lembrando que o nosso podcast está disponível do Pod Massa, no canal do YouTube e também no Spotify. Olha só, super importante. O nosso podcast, ele tem o objetivo de trazer informação. Os nossos convidados são pessoas, executivos, diretores, presidentes que estão ali na ponta, no front, como eu costumo dizer, levando bordoada de vendas todo dia. E o nosso objetivo que eles têm sempre com o Capitão Massairo é fazer o quilômetro a mais. Trazer uma informação, uma dica, algo que você possa melhorar na sua empresa, que você possa melhorar na tua carreira de profissional. Porque os amigos do Capitão Massairo que fazem esse quilômetro a mais, que me prestigiam, eles têm esse objetivo, acima de tudo, trazer dicas e informações para um Brasil melhor. E no episódio de hoje, então, estamos recebendo aqui com o apoio dos nossos patrocinadores, a Fratini, a Quanta, a Bocati e a Caderode, que fez as duas shape aqui do Capitão Massairo, uma para mim e uma para o meu amigo Neco Argenta, que é o presidente das empresas Sim, aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de Flores da Cunha, aqui na Serra Gaúcha. Neco, muito obrigado por tu estar aqui presente comigo. Estou muito feliz de receber você no nosso estúdio para falar um pouquinho aí da tua trajetória profissional e das empresas Sim, que é uma empresa que tem ajudado muito no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que aliás começou em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, e certamente começou com algum louco que acreditou que era possível e ele teve um sonho. Eu sempre digo que para ser empresário hoje tem que ter um pouquinho de louco, no sentido de ser arrojado, mas tem ali um viés de loucura, né? Porque não é fácil ser empresário no Brasil, principalmente uma atividade que tem tantas regras. E teve um cara ali em Flores da Cunha chamado Neco Argenta, que acreditou que era possível e começou lá as empresas Sim, que hoje tem uma projeção na região, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e já é vista por empresas do mundo inteiro como um grupo que tem um viés muito forte, muito sólido e uma postura muito correta com todos aqueles, não só com clientes, mas também com parceiros e fornecedores. Muito obrigado. Fala um pouquinho aí da tua trajetória aí, enfim, vamos bater um bate-papo aí, um bate-bola. Bom, primeiramente, Massairo, eu queria agradecer o convite por estar aqui, né? E falar também para as pessoas que estão assistindo que é sempre bom, né, a gente trocar ideias e talvez de uma certa forma eu sempre digo que as experiências e o conhecimento da nossa vida, seja na pessoa física ou às vezes na pessoa jurídica, elas quanto mais a gente puder passar, né, os acertos, melhor o ecossistema que nós convivemos, né? Então não existe segredo, não existe de forma alguma, porque cada um tem um jeito de fazer e as empresas também são assim. Então, Massairo, falando um pouquinho do como iniciou a nossa empresa, iniciou em 85, né? Fala um pouquinho, eu nasci em Flores da Cunha, sou de uma família de 3 irmãos, meu pai era barbeiro, assinei minha carteira de trabalho com 12 anos. Naquela época podia, né? Hoje vai preso, né? Vai preso e nem morri por causa disso, né? Não morreu. Tô indo aqui batalhando. Então, Massairo, outros tempos, claro, e tinha necessidade de trabalhar, então iniciei cedo, comecei como auxiliar de entrega na Lojas Colombo, né? Eu falava com o seu saudoso Adelino Colombo e ele tinha muito orgulho toda vez que nós nos encontrávamos, ele comentava: tu começou comigo, eu assinei tua carteira. Eu digo, é verdade, a gente começou de um jeito. Logo em seguida, lá com 18 anos, eu fui trabalhar na Móveis Florence como office boy, fui lá trabalhar com o seu Lourenço, mas diretamente com o Gelson na época, né? Trabalhei alguns meses como office boy, já fui promovido para supervisor de vendas,
que era uma função que a Florence tinha, viajava o Brasil inteiro. Então, nem quase bem 19 anos, eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro. Então, quando se fala de vendas, a minha origem vem de vendas. Até os 18 anos, eu era auxiliar de entregas. Mas aí, a partir dos 18 para 19, eu já comecei como supervisor de vendas. Tudo para mim foi muito cedo, né? E aí eu acho que entendo que quem é executivo, é empresário, tem pequenos detalhes que lá atrás nós não observamos, e quando a gente vai passando pela vida, a gente observa que são pequenos detalhes que mudam a nossa trajetória. É mais ou menos tu andar no oceano e mudar um pouquinho a bússola, depende de quanto tu mudar, tu vai para um lugar ou vai para outro, né? Bem diferente. Bem diferente. E aí a Florence, na época, me oportunizou, e eu acho que foi a grande escola da minha vida. Eu, com 18, 19 anos, mal conhecia algumas cidades aqui do interior e comecei a conhecer o Brasil. Perdi o medo também, né? Porque quando a gente é jovem, sendo do interior e tal... E aí, por uma fatalidade, em 85, meu pai infartou e veio a falecer, né, com 59 anos, muito jovem. E aí meu irmão me convidou para montar uma empresa. Nós éramos 3 irmãos, minha irmã mais velha, e ele e eu mais jovem. Então, minha mãe estava sozinha e disse, olha, né, vamos montar uma empresa, vamos montar algo com produtos para a indústria vinícola, certo? Flores da Cunha, para os que assistem, eu imagino que não sabem, né? Mas Flores da Cunha sempre foi o maior produtor de uvas do Brasil. Uhum. E todo mundo associa que é Bento Gonçalves. Mas não é. E não é. E agora, há 4, 5 anos, Flores da Cunha também é a maior produtora de vinhos do Brasil, porque Flores da Cunha exportava as uvas para Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilha, região, né? Aí eu fosse hoje, né, com uma certa maturidade, talvez eu não teria tomado a coragem, porque eu estava numa caminhada muito boa na Florence, um projeto bem interessante lá, né, muito jovem. Estava numa batida boa. Boa, com bom salário, né, viajava, ficava nos melhores hotéis do Brasil, ficava 40 dias fora, viajando norte e nordeste, sabe? E a empresa crescendo. Uma belíssima empresa, então era orgulho trabalhar na Móveis Florence, né? E aí quando a gente é mais jovem, a gente é inconsequente, aquela inconsequência fez que eu virasse empresário com 21 anos. Aí nós começamos a nossa empresa em Flores da Cunha, alugamos uma sala de 12 metros quadrados e alugamos um telefone naquela época. E eu fui o primeiro funcionário da empresa, porque meu irmão continuou trabalhando, que trabalhava no escritório de contabilidade, como auxiliar de contabilidade, e eu comecei a trabalhar. Aí começamos com produtos para a indústria vinícola, logo em seguida iniciamos a trabalhar com açúcar também, porque açúcar vai, né, na época da fermentação aqui nos nossos vinhos comuns, então é usado açúcar. Vocês vendiam insumos? Insumos para a indústria vinícola. Aí logo depois do açúcar, compramos o primeiro caminhão, e aí nós chegamos a ter uma frota de 70, 80 caminhões, e aí tu vê, de um negócio que nós derivamos, vira o nosso principal negócio. Como na época os postos fechavam no sábado à noite, era uma determinação da ANP, nós trabalhamos sábado e domingo e nós precisávamos abastecer a nossa frota nos domingos. Era pepino. E aí eu insisti para um amigo meu lá de Floresta que tinha um posto, para ele alugar o posto para nós, um posto de combustível, né? E aí, através de uma necessidade, porque nosso foco não era o posto, era o transporte, era o açúcar. No mínimo, só para garantir abastecido. Para garantir dos caminhões. Já estaria meio caminho andado. Era bem isso. Foi essa a primeira proposta. E aí alugamos o primeiro posto, 1 ano depois nós compramos o primeiro posto, aí fomos para o segundo posto em Bento, e aí as coisas foram acontecendo na nossa empresa. Na verdade, tu tinha um rojão, né? Tá, os caminhões precisam rodar e não tem onde abastecer. Então, quer dizer, de um problema encontramos uma solução, né? Sim. E virou o nosso business maior, nosso negócio maior. Começou por ali, né? Começou por ali. Claro que, de uma certa forma, tem muita história, né? São 37 anos, vamos completar agora dia 12 de outubro, a semana que vem, a empresa completa 37 anos. Parece que é jovem, mas já são 37 anos de história, de caminhada. Claro que lá no início, a nossa empresa se chamava de Trento. Ela ficou por 25 anos com esse nome, né? Muito relacionado a Flores da Cunha, que antigamente era Nova Trento, né? Como distrito de Caxias, depois como município de Flores da Cunha. E pela transportadora também? Transportadora. Começamos ali como de Trento. E aí depois fizemos a transformação em 2012
para sim. E aí as coisas começaram a acontecer, aí nós chegamos até em 2009, por aí nós éramos bem segmentados, tínhamos 7 segmentos distintos: transporte de cargas, empacotamento e distribuição de açúcar, aí nós tínhamos uma vinícola de vinhos comuns, aí nós tínhamos transporte de passageiros, e nós compramos um braço da Caxiença na época e fazíamos os transportes dos funcionários aqui da Randon e Marco Polo e o intermunicipal Caxias, Flores da Cunha e Flores Caxias, né? Tínhamos na época então a frota de caminhões, os postos, e aí em 2009 eu acho que essa foi uma das mudanças mais importantes e estratégicas que a gente acabou implementando na nossa empresa, né? Que são momentos, e a gente definiu, olha, eu acho que não tem mais espaço para clínico geral, sabe? Nós temos que ser especialista. E aí nós acabamos abrindo mão de todos os nossos segmentos e começamos a focar no segmento. Esqueci, tínhamos uma fábrica de balas lá em Arroio do Meio, né, até 2009, que era Valérios do Brasil. E aí acabamos. Qual é o nosso negócio? A nossa essência é varejo. A gente gosta de comprar e vender. É um pouquinho da tua proposta aqui enquanto programa, né? Nós gostamos, na minha veia... De fazer negócio. De fazer negócio. Nós gostamos da venda, do varejo, né? E aí acabamos definindo que o nosso principal negócio era os postos. E aí sim, nós abrimos mão de todos os outros negócios. Continuamos com a Luiz Argenta, que é um projeto que o pessoal conhece, mas um projeto pequeno. Não, e que tá ali, né? Tá ali. Tá pertinho de casa. E começamos a focar nos postos. Aí sim, aí as coisas começaram a andar, começamos a profissionalizar e chegamos nos dias de hoje, né, uma empresa que tem vários segmentos, tem várias empresas, dentro todos eles correlacionado ao ecossistema combustível, sabe? Então hoje nós temos a Sinred de Postos, que é a empresa que atua diretamente com os postos em operação. Hoje nós estamos com 160 postos distribuídos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E eu vi que também que a Sim Lubrificantes chegou em São Paulo. Também. Então, aí explanando para ti, Massairo, um pouquinho do que são as nossas empresas. Então tem a Sinred de Postos, que é a primeira. Lá em 2018 nós fundamos a Sim Distribuidora de Combustíveis. Então a Sim Distribuidora de Combustíveis, ela nasce no primeiro momento para fornecer para os postos que são Sim e também nasce para fornecer para grandes fornecedores e tal. Então hoje a Sim Distribuidora já está entre as 10 maiores distribuidoras do Brasil. Nós batemos recorde de vendas agora no mês de setembro. E aí, nesse ano propriamente dito, que foi um ano muito importante de aquisições, nós adquirimos a Quero Diesel, que é uma empresa que atua. O segmento de postos, para quem está nos assistindo, ele é dividido em algumas cadeias e controlado pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Então, tudo que se relaciona a posto de combustível, automóveis, caminhões, abastecido na bomba, regulamentado, quem pode fazer este atendimento é o posto de combustível. Certo. Os pequenos consumidores, o do agronegócio, que tem um trator lá na fazenda, pequenas transportadoras e tal, elas são atendidas pelos TRRs. É uma regulamentação. O posto não pode carregar num caminhão e entregar na lavoura. Ele não pode. Isso não é permitido por lei, pela ANP. Então quem faz isso é o TRR. É transportador, revendedor, retalhista, por isso TRR. Então nós não tínhamos esse nicho de mercado, nós tínhamos a distribuidora. Que é para os postos. Assim, a distribuidora atende postos e grandes consumidores e atende TRR. Então nós atendíamos o nosso cliente lá do posto, atendíamos com a Sim Distribuidora o cliente, os postos, pós-bandeira branca, os grandes consumidores, empresa de ônibus, né? Mas não atendia o pequeno. O pequeno. Aí faltava, eu diria que nós tínhamos um restaurante nós tínhamos carne e massa, faltava um peixe. Aí nós acabamos adquirindo a Quero Diesel no início do ano, que é uma empresa que ela tem foco especificamente nesse segmento. Hoje a Quero Diesel, agora com a aquisição, inclusive, dos 2 TRRs da Arco Diesel e da Charrua Diesel, que vieram junto com a aquisição da Charrua, a Quero Diesel hoje é o segundo maior TRR do Brasil.
sabe? Então a gente tem um volume bem importante. E a Charrua veio junto também? Não, aí nós compramos a Quero Diesel. E agora em abril desse ano, maio desse ano, aí nós adquirimos, porque a Sim Distribuidora, ela fornece para grandes consumidores, ela fornece para postos bandeira branca, que são aqueles postos que não tem uma marca individual, Raizen, Shell, né, sim, que sim. é Shell Raizen, Ipiranga ou Vibra, né, que é a BR, assim atende dessa forma. Nós também entendíamos que queríamos participar com alguns franqueados no nosso negócio. Aí também adquirimos a Charrua, é uma empresa de 25 anos no mercado, claro, que tem 250 revendedores aqui no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então hoje nós estamos trabalhando com essas empresas. E na aquisição da Quero Diesel, dentro da Quero Diesel, ela tinha um braço que ela é a distribuidora exclusiva dos lubrificantes Petronas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Conheço. E aí nós nos aproximamos da Petronas e surgiu a oportunidade, então, de nós adquirirmos também a distribuição da Petronas em São Paulo. Por isso surge a Sim Lubrificantes, que é uma empresa que atua hoje no mercado de lubrificantes do estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. Então hoje o ecossistema Sim, as empresas Sim, elas são divididas aí em 5 segmentos, em cada segmento tem um diretor executivo, né? E eles se reportam a mim e a gestão. E a Praça de São Paulo está começando agora. Mas a Petronas já tinha, nós adquirimos, era um outro distribuidor, e estamos ampliando, né, a nossa participação do mercado e queremos ampliar bem essa questão, não queremos estar só no Rio Grande do Sul e no Paraná. Nós queremos estar em outros estados também com a distribuição de lubrificantes que nós entendemos que é um nicho de mercado que é bem importante para o nosso negócio. Não? Que legal. Ô Neco, e me diz o seguinte, por trás de grandes marcas, né, a marca é uma só, sim, mas por trás de grandes operações, porque eu tenho operação rede postos, tenho operação lubrificantes, são pessoas, né? Pessoas. Sim, me fala os desafios que vocês encontram com relação a pessoas. Eu acho que essa é a grande vantagem, né, Massairo? Como eu falei um pouquinho para ti, como eu vim da minha relação, tá na minha veia, né, a questão da venda e também muito, como nós somos uma empresa de varejo, tá muito a prestação de serviço. Nós trabalhamos literalmente com uma empresa que é commodity, né? Combustível é praticamente tudo igual. E a gente procurou fazer um trabalho num segmento complicado, né, de margens pequenas, de muita dificuldade. Procuramos ser diferente criativo dentro do mesmo segmento. Então eu entendo que essa construção que a gente vem fazendo nos 10, 15 anos, que são vários fatores que fazem com que a Sim seja reconhecida hoje no mercado, mas passa por pessoas. Certo? Nós temos dentro da nossa empresa, hoje nós somos 4.200 funcionários, né? Nossas empresas todas, estamos indo logo para 5 mil pessoas envolvidas. Vamos botar 5 mil pessoas? Isso. Nós temos uma escola corporativa. Eu falo e tenho falado para o nosso pessoal de RH assim, que nós não queremos mais contratar gerentes para postos. Já há um bom tempo nós queremos contratar frentista, chefe de caixa e transformá-los em gerentes. Então nós temos um projeto dentro da empresa. Hoje nós temos 160 gerentes de postos, sendo que 90 nós fizemos dentro de casa. A gente fez eles em casa. O que é fazer? Nós temos um projeto que em todo ano, já estamos indo para a 4ª turma completando esse ano, e é muito legal fazendo isso, falar isso, porque as pessoas que estão conosco sabem que podem ser promovidas, podem crescer na nossa empresa. Nós abrimos as inscrições para que as pessoas se inscrevam para participar da Escola de Gerentes, que é um projeto que são 12 encontros num ano inteiro, são 3 dias por mês que essas pessoas ficam na nossa sede lá em Flores da Cunha, aprendendo as práticas, né, e as boas práticas da gestão de um posto de gasolina. Então, aprendendo a ser um maestro. Isso, aprendendo a ser gerente, né? E aí todo ano nós temos 300 a 350 inscrições, porque os frentistas se inscrevem, né? E aí nós selecionamos através de vários itens que a gente sente que é importante e tal. E normalmente nós iniciamos a nossa escola com de 30 a 35 funcionários. E aí eles passam por 12 meses, como eu falo agora, em dezembro desse ano completamos a 4ª turma.
Tem formatura? Tem formaturas, recebe um diploma de formatura de legal, gerente e tal. Então, quando a gente fala que... É uma escola, cara. É uma escola. É uma universidade, cara. É bem isso. Então, eles aprendem um pouquinho, claro, muito focado ao nosso negócio, atendimento, ao business propriamente dito, que nós estamos falando de posto de gasolina, mas também tem algumas matérias que a gente utiliza lá para o dia a dia, seja numa administração familiar, da economia, de como cuidar do seu dinheiro, finanças. Então isso, de uma certa forma, acaba o funcionário também tendo essa oportunidade, né, de aprender um pouquinho do dia a dia. Ele fica lá no banco de talentos, né? Perfeito. Então, não necessariamente quando ele é formado, ele assume uma gerência. Não, ele tá lá mas no banco. ele está apto a ser um gerente. Ele está no banco de talentos. Perfeito. Então, esse é um dos projetos. Eu diria, Neco, eu sei que Flores tem tradição também de futebol, né? Tem. Tá lá no banco. Perfeito. A qualquer momento pode entrar. A qualquer momento, o Neco, a pessoa que representa ele, vai. Perfeito. É isso? É bem isso aí, certo? E também temos uma escola móvel, já temos há 8 anos, nós temos um instrutor, nós temos um ônibus, que todo dia ele está, nós temos um instrutor próprio, ele é instrutor e motorista do ônibus, que nós temos a possibilidade de treinar até 26 pessoas dentro desse ônibus, que ali tem toda a estrutura, tem sala de vídeo, tem toda a forma do treinamento. Quer dizer, então nós preparamos e treinamos os nossos frentistas todos os dias. Então, às vezes, as pessoas, quando tu fala de pessoas, é justamente isso. Porque não adianta ter as melhores, perdão aí, Massairo, não tem as melhores esquinas, os melhores acessos, a iluminação. O que faz a diferença no nosso business, especialmente, não é uma máquina, são as pessoas. Tu sabe que eu esse verão agora, eu estava em Santa Catarina com meus filhos, e o meu filho, o Ricardo, 17 anos, trabalha comigo na consultoria já há 4 anos, né? Uhum. Então é muito interessante, né? Nós paramos para abastecer num posto lá em Santa Catarina que não era assim. Uhum. E aí ele virou assim, do dia para noite. Provavelmente foi uma aquisição que tu fez, né? Enfim, que tuas empresas fizeram. E aí a decoração ainda não estava toda ela pronta. Sim. E aí eu sei que a gente acabou fazendo um lanche lá na parte de conveniência, né? E o meu piá disse assim: ô pai, tu vê, né? O atendimento do pessoal aqui é igual do Posto Sim, ali do lado do Hotel Ibis, na venda do shopping, né? Eu acho que o pessoal já andou por aqui, né? E meu filho é que, antes de muito mais preocupado em trocar uma fachada, que claro, eles estavam ainda na obra ali, já na final, né? Eu disse assim, cara, vai ver que o ônibus do treinamento já passou aqui. Então me chamou a atenção. E eu comentei sem querer, não sabia que vocês tinham esse ônibus, né? Mas eu vai ver que o pessoal da equipe do treinamento já passou aí, deu... Passa. Deu um treinamento e o pessoal, embora que não está 100% terminada a obra, já estava no padrão de atendimento. Perfeito. Então, um pouquinho do que tu falaste, né, Massairo? O nosso negócio do varejo, propriamente, porque eu sempre falo, nós não vendemos o combustível, nós vendemos serviço. E através de serviço, se não for pessoas, né, que fazem a diferença, eu sempre falo, eu não sou a pessoa mais importante da companhia, a pessoa mais importante da nossa companhia é o nosso frentista que está lá na ponta. Ele é o que tem a possibilidade de trazer mais clientes ou, de uma certa forma, dispensar os que estão conosco, né? Ele faz a diferença, sabe? Então, eu sempre falo, como nós vamos saber, né, que nós estamos atendendo bem? E eu quando tenho a oportunidade de conversar com ele, sempre falo a mesma coisa, pessoal. Como vocês gostariam de ser recebidos num posto de combustível? Esse é o atendimento que nós temos que dar. Pois eu ia te perguntar justamente isso aí. Qual tem sido o grande diferencial aí do comercial das empresas assim, tratando aqui especificamente, por exemplo, a rede, né? Na tua opinião, qual o grande diferencial? Talvez essa pergunta que tu... Porque não é simplesmente uma pergunta, existe todo um sentir, né? O profissional lá na ponta, ele precisa sentir isso aí, que ele precisa ser, que ele também é cliente, né? Massaru, uma das diferenças da nossa empresa, da chegada assim no mercado, foi justamente um pouquinho do que nós falamos há pouco, dessa questão da veia da venda.
Quando nós iniciamos a nossa rede, né, nós iniciamos com o posto em Flores da Cunha, o segundo em Bento, o terceiro em Farroupilha, o quarto aqui em Caxias, ali na frente do shopping. Nossa ideia era ter uma rede e era essa. E então, naquela época, o planejamento estratégico deu certo. No mínimo para cobrir a região aqui, para os caminhões não ficar sem quatro. combustível no domingo. Logo em seguida veio o Gramado e depois fomos descendo para o Grande Porto Alegre e assim sucessivamente, né? E quando nós começamos a atender, todos os postos tinham um modelo muito que era peculiar, né? E não tinha nada errado, né? Era tradicional. O posto era passivo. Ele recebia o cliente, ele esperava o cliente chegar até ele, sabe? Praticamente não tinha propaganda, não tinha marketing. E eu, por essa veia comercial, digo, não, eu acho que nós vamos ter que ir visitar os nossos clientes. Aquele atendimento no posto tradicional não era ruim, mas também não era bom, ele era neutro. Isso, Tu entrava, abastecia e... Era uma questão do atendimento. A gente foi além disso, né, Massairo? A gente começou a colocamos o primeiro comercial na rua, visitando transportadoras e tal. Porque todo mundo, o posto era, como eu te falei, era passivo, ele recebia os clientes. Isso lá em fazendo convênio 95, 96, colocamos o primeiro comercial na rua que nenhum posto tinha. Para fazer convênio com as empresas? Convênios com as empresas. Hoje nós temos... Gastando a sola do sapato. Entre varejo, entre distribuidora, às vezes a charrua, quero diesel, nós temos 200 homens de venda na rua. Aqueles do solado comido... É isso aí. Porque sabe que o homem de vendas bom, ele tem ali um solado comido, perfeito, um troço meio gasto, se o sapato tiver muito brilhoso... Perfeito. Começou lá. Voltando, então iniciamos, né, esse projeto e que deu certo, e hoje, entre aspas, muitas redes também têm o mesmo modelo comercial. Então, quando nós falamos praticamente do B2B, que nós tratamos diretamente com as empresas, nós somos assessores comerciais na rua, agora, nesse momento, visitando clientes. Eu acho que esse é o grande diferencial que nos deu um impulso. Agora, claro, aí já vai, né? Não adianta ter uma boa venda, uma boa área comercial, se lá na retaguarda tu não tem um posto bem iluminado, limpo, um banheiro limpo, um bom atendimento, um produto de qualidade. Eu acho que o comercial é importante, tem que, de uma certa forma, eu sinto, pessoal, nós temos que entregar o que nós vendemos. Porque todo vendedor vende o melhor produto que tem, mas nem sempre entrega o melhor produto. Então nós não podemos enganar o nosso consumidor, o nosso cliente, sabe? Então eu acho que isso é uma história que nós construímos. Tanto é que um dos nossos 7 valores é confiança. E confiança não se dá, se adquire. E o mercado hoje tem confiança no posto, sim. E a confiança, eu sempre falo, pessoal, nós temos que ter o nosso posto bem iluminado, a testeira bonita, o acesso bom, a bomba bem calibrada, a nossa loja padrão, o nosso banheiro limpo. Nós temos um projeto banheiro limpo, os nossos banheiros são limpos de hora em hora. Se tu passar e for em qualquer posto, sim. Eu sei que muitos que estão nos assistindo são clientes assim, e um dos motivos de ser cliente assim não é nem pelo combustível, muito mais até as mulheres. Elas preferem assim porque sabem que vão encontrar um banheiro limpo. Assim. E eu sempre falo pro nosso time, pessoal, nós temos que entregar tudo isso. E nem o comercial está vendendo lá. Isso. E nem por causa disso nós temos que cobrar mais caro. Sabe? E esse é o nosso grande diferencial. Tem que fazer do DNA. Quando fala em confiança, nós hoje fazemos 3 pesquisas diárias na micro-região que nós estamos de preço. Então, quando um consumidor, um cliente nosso entrar num posto sim, naquela micro-região, ele não vai ter um preço totalmente fora do mercado. Honesto. Então essa é uma confiança, quer dizer, eu posso entrar no sim porque eu vou ter tudo isso e o preço vai ser um preço honesto, acompanhando o mercado, não vai ser o mais barato, às vezes, mas nunca vai ser o mais caro, vai ser o preço do mercado. Então é um pouquinho do relacionamento, é um pouquinho nesse foco de vendas, olhando sempre da porta para fora, né? Eu acho que esse é o grande diferencial que assim procurou implantar e continua trabalhando no mercado que atua, né? Tu sabe que o mercado me fala, né? E aí o mercado me fala também que as empresas assim, ela tem como hábito reunir essa galera anualmente ou a cada semestre para fazer a gente pode dizer, convenção de vendas, né? Uhum. E me fala, eu sei que tu tá sempre na frente aí dessas convenções aí. É legal. Eu vejo que vocês vêm
porque eu já tive alunos meus que me disseram, professor, não posso ir na aula hoje porque tem convenção de vendas da rede. Posso sim. Enfim, das empresas. Eu digo, vamos convenção, mas posto de combustível faz convenção? Faz. Nunca vi isso. Porque... É mais uma inovação nossa, Massaro. Porque não é só o pessoal de vendas, né? Não é. Então nós reunimos, né? Já estamos indo para a 6ª convenção de vendas. A primeira e a segunda ela não era com foco em vendas, agora as últimas foram todas em foco em vendas. Vão acontecer agora no final de novembro desse ano. Aí assim, a convenção das empresas sim. Praticamente 400 a 500 pessoas envolvidas nessa convenção, de uma certa forma onde nós alinhamos, né, ou pelo menos olhamos o que foi construído durante o ano, certo, e passamos um pouquinho da nossa estratégia perante o que a gente pretende para o próximo ano, né? Seja de venda, seja de participação do mercado, seja de market share, seja de resultado, né? Atendimento, tudo. E cada vez mais a gente tem aprendido, claro, isso é uma questão de maturidade enquanto empresa também. Nós somos de uma região muito conservadora, né? O italiano tem muito disso, não gosta de dividir os números, os resultados, e muito fechado. E a gente tem conseguido transpor, né, essa barreira Então hoje nós dividimos com o nosso time todo o que é venda, porque nem na Bíblia está escrito que ter lucro é pecado, sabe? Então, quanto mais... Por quê? Porque através do resultado que a companhia tem, ela prospera, gira mais empregos, mais oportunidades, sabe? Então esse alinhamento com o time é sempre muito importante. Então essa convenção de vendas é um momento muito, muito legal da companhia. Né? Com certeza, não, é o que eu falei. E parto do princípio, né, Neco? Não sei se tu concorda, é um desafio do próprio presidente, né? Perfeito. Do empresário. Ele tem que... Então hoje nós dividimos, né? Assim, não sei o tamanho do conhecimento que as pessoas têm, mas, por exemplo, hoje no segmento, esse mês aqui de setembro, que terminou ontem, nós movimentamos 200 milhões de litros de combustíveis no mês de outubro, no nosso ecossistema. Para ter uma noção, 200 milhões de litros de combustíveis, se nós dividirmos isso que nós estamos falando em praticamente 8 milhões por dia, divide por carreta de 30, nós estamos falando 3 vezes 3, 9, estamos falando em 300 carretas por dia. 300 por dia no nosso eco. Não são 3 e não são 30, são 300 por dia. Esse é o tamanho do nosso volume. Devemos consolidar esse ano em torno de 13 bilhões de faturamento né, nas nossas empresas todas. Estamos entre as 4 maiores empresas de faturamento do estado do Rio Grande do Sul. Então é uma empresa que nasceu em Flores da Cunha, temos orgulho de ser de lá. Vivemos aqui próximo a Caxias, eu sempre brinco com os nossos amigos de Caxias, que Caxias é o nosso maior bairro, né? Nosso bairro industrial, então a gente tem essa humildade para reconhecer, né? Então vivemos aqui do nosso jeito, fazendo, e eu acho que as pessoas, assim como nós também, temos muito orgulho das empresas que tem aqui em Caxias do Sul e região, né? Seja Marco Polo, Randon, seja empresa de varejo como Colombo, de imóveis, qualquer vários segmentos. Mas assim é uma empresa que nasceu aqui, que vive aqui, que está sendo consolidada aqui, que também entendo que seja um orgulho, né, para o pessoal da região aqui da Serra, que sabe que a gente trabalha muito, não só nós assim, né, todos os empresários, se nós analisarmos o que é a nossa região, nós estamos aqui há 120 anos e olha o que foi feito, né? Tem regiões do Brasil que estão aqui há mais de 500 anos, né? Tirou as palavras da minha boca. Isso estamos aí. aqui há 100 e poucos anos, 100 e pouco 120, é muito pouco, 130. por tudo que foi construído. Sim, né? O Brasil tem mais de 500 anos, então tem Perfeito. estados que... Perfeito. Acho que tu resumiu. Em tão pouco tempo fizemos tudo isso, né? Com certeza. Tem que ter muita coragem, né? É verdade. O pessoal aqui, o que não falta é coragem. Que legal. Bom, pessoal, eu estou muito feliz de ter recebido aqui o Neco Argenta, da rede das empresas, assim, né? Porque o grupo é grande e atua em vários canais de venda. Mas eu acho que ele nos traz aí, gente, muita mensagem bacana, Neco, que é no sentido de que a empresa cria todos os mecanismos para que possa consolidar pessoas, projetos e canais, mas as pessoas também têm que fazer a parte delas. Uhum. Eu acho que não basta só receber da empresa. Cada dia eu me convenço que vai permanecer no mercado profissional os melhores. Uhum. E os melhores, às vezes, é aqueles que se predispõem a dar o primeiro passo e acreditar nos princípios da empresa.
Porque quando a gente cria aqueles princípios, missão, visão, Valores. aquilo lá não foi criado em meia hora. Aquilo lá, ele vem sendo criado desde o início, quando tu montou o teu escritório. Sabe, Massaro, tem coisas que tu não abre mão, tem coisas que tu até pode abrir mão. É bem importante isso que tu está colocando, porque de uma certa forma, eu falo, eu acho que a parte mais difícil não é tu ascender, sabe? Por incrível que pareça. É tu continuar ascendendo, né? Crescendo, e conseguir transmitir os valores que te levaram ao patamar que tu estás. E é muito bem isso, né? Sabe? A gente tem um propósito lá enquanto empresa, que é facilitar a vida das pessoas em movimento todo dia. E temos 7 valores, que são valores que iniciaram conosco, são valores da SIM, quando eu falei para ti, a confiança, a simplicidade, fazer melhor, sabe? Vários dos nossos 7 valores, esse é o nosso grande desafio, esse é o meu grande desafio. Eu falo que, de uma certa forma, a maior indústria, ou ainda que a mais rica do mundo, ainda é a Igreja Católica, porque ela tem um rito, sabe? Ela tem um jeito, as missas são todas iguais, os sermões são todos iguais, em qualquer lugar do mundo são iguais, repetem, né? E nós, de uma certa forma, temos que ser quase que uma seita, sabe? Por quê? Porque as pessoas, como o nosso negócio, e isso é muito difícil, porque às vezes tu tem uma indústria, passar teus valores para as pessoas que tu vê e enxerga todos os dias é fácil. Nós temos postos, chegando em São Paulo, e temos postos no Chuí, temos em Uruguaiana, e com como tu faz diferentes, né? culturas diferentes, e como tu faz para transmitir isso para as pessoas? O grande desafio é esse. Então, sempre que eu tenho o momento de encontrar com qualquer grupo das nossas pessoas, eu procuro passar os nossos valores, porque é eles que definem o nosso negócio, eles que nos trouxeram aqui e eles que vão perpetuar a nossa empresa, sabe? Então é muito claro, e é muito legal porque no início a pessoa física, no meu caso, eu fui passando meus valores para a empresa. Esses valores hoje, muitas das pessoas que estão conosco, temos nossos primeiros funcionários estão ainda conosco, mais de 30 anos conosco. Se olhar, eles incorporam os valores das empresas. Às né? vezes até mais do que tu. Até mais, é muito interessante. Ele leva para casa o jeito sim de fazer, sabe? Os valores sim. Interessante que esses profissionais, eles até se confundem, eles se Com sentem certeza, sócios, donos da empresa. E na realidade são, né? São, né? O que muda é o nome do contrato social, parece que é hipocrisia que eu estou falando, mas é isso eles mesmo. se sentem donos. Eu não consigo dobrar a empresa, eu sempre falo para eles, eu não consigo chegar na sexta-feira à tarde, dobrar a empresa, botar embaixo do braço, botar embaixo do colchão e levar para casa. A empresa é nossa, a empresa é para quem vive, que é para quem convive, né? Que legal. Então um pouquinho disso, né, Massaro? Bom, Neco, muito obrigado. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast do Pod Massa. E eu não poderia deixar de agradecer o Neco, uma pequena mensagem, como é tradicional, para depois de fazer uma leitura, uma mensagem e um cooler aqui do nosso patrocinador Bocati, do Capitão Massairo, com o teu nome, né? Que legal. Para que tu possa abrir um melhor espumante e comemorar, junto com toda a tua família e os teus colaboradores, abrir nesse final de ano a tua melhor espumante, né? Talvez tu já tenha um cooler, mas não com a logo do Capitão Massairo. Obrigado, Massairo. Olha só, o Julinho lá da Bocati, que é nosso parceiro e cliente lá da Luiz Argenta, me perdoa, eu vou usar, mas o produto vai ser Luiz Argenta, não vai ser Bocati, tá? Tá certo. Legal. Obrigado, Massairo. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho. Eu sei que o tempo ele é limitado, às vezes nós se emocionamos, nos emocionamos às vezes de falar um pouquinho da nossa história e tal. Que bom se eu pude contribuir, muito né? Obrigado. Mas eu vejo o seguinte, certo, Massairo, para contribuir ou para finalizar, de uma certa forma, nós falamos isso aqui um pouquinho fora do ar e para deixar uma mensagem para todos, né? Nós somos um país, a nossa região também muito jovem, muito por acontecer. O Brasil não deu certo. O Brasil não vai dar certo. O Brasil já deu certo, sabe? E nós temos muito a mania aqui de, claro, que o poder público, o governo, ele interfere no nosso dia a dia em algumas situações pontuais. Mas nós queremos que as coisas sempre aconteçam, as mudanças de Brasília para cá. E nós temos que fazer as mudanças daqui para lá. E as mudanças são essas, da gente poder ter uma empresa cada vez melhor, os profissionais cada vez melhor, as pessoas comprometidas, gerar, né,
valor nas relações, seja ela funcionário, seja ela empreendedor, empregado, sabe? Eu acho que tem muita coisa para a gente poder fazer aqui dentro de casa. E, de uma certa forma, o reflexo do que acontece em Brasília é um pouquinho, talvez, do que a gente faz no dia a dia. Por isso que eu convido a todos de poder fazer melhor, a gente poder acreditar nos nossos negócios, acreditar nas pessoas, viver melhor. E isso vai fazer com que também a gente conviva num ecossistema cada vez melhor para se viver, né? E o momento da decisão chegou. Nós precisamos decidir, não dá para ficar em cima do muro. Perfeito, perfeito. Então, terminamos assim o nosso Pod Massa, do podcast aqui do Capitão Massairo. Nos curtam, nos sigam nas redes sociais, no canal do YouTube ou no Spotify. E o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, aqui a Cadeirote com a cadeira do Capitão Massairo, a Fratini, a Quanta e a Bocati. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Argenta. Vamos que vamos! Se visitar, periga vender!